do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão aí conosco, né? E dizer que hoje nós vamos estar dividindo essa palavra da parte do Senhor, que fala sobre a vida de Raabe. Nós estamos na Semana Santa e eu quero dividir com você a marca do Cordeiro na nossa casa, na nossa família, e o que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer por cada um de nós. Nós sabemos que Raabe, ela habitava nos muros da cidade de Jericó. Ela era uma moradora da cidade de Jericó, onde a sua casa ficava localizada nos muros. E Deus havia prometido que o povo de Israel ia conquistar Jericó, ou seja, que eles iam tomar Jericó. Naquela época, o povo de Israel, eles vinham em grande poder, com grande autoridade de Deus, vencendo várias nações, enfrentando várias guerras e vencendo várias nações. A cidade de Jericó tinha conhecimento do que Deus estava fazendo através do povo de Israel. A cidade de Jericó tinha conhecimento de como Deus estava agindo em favor do povo de Israel. Então todo o povo de Jericó começou a temer a chegada do povo de Israel para conquistar a cidade de Jericó. Eu quero dizer para você que no momento em que Raabe e o povo de Jericó sabe disso, eles ficam atemorizados. Eles ficam assustados porque sabiam que o Deus de Israel daria a vitória para Israel, assim como deu em várias outras cidades. O Deus de Israel daria a vitória sobre Jericó. Então Raabe, a prostituta, Raabe, a meretriz, como ela era conhecida naquela cidade, Raabe ficou temerosa. E quando ela recebeu a visita dos espias que Josué mandou para consultar, para ver a terra, para observar a terra, Raabe, ela teve a proeza de esconder os espias em sua casa. Mesmo sendo ameaçada, mesmo com medo, ela resolveu se arriscar, porque ela sabia que maior era quem estava com o povo de Israel do que quem estava com Jericó. Então Raabe decide confiar no Senhor. Ela decide lançar a confiança naquele Deus tão poderoso que ela não conhecia, mas que ela sabia que ele ia dar vitória para o povo de Israel. Às vezes, querido, nós como cristãos, nós que aceitamos Jesus como Salvador, a nossa fé, ela ainda é menor do que as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. A gente observa que Raabe, ela acreditava só de ouvir falar. Ela ouviu falar que Deus estava com o exército de Israel. Por ouvir falar, ela manifestou a fé dela, ela acreditou. E se cumpriu na vida de Raabe a palavra que diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Raabe não estava no meio do povo de Israel quando ele enfrentava batalhas e saía vitorioso. Raabe não convivia com o povo de Israel. Ela ouvia falar, mas ela acreditou que realmente Deus estava com aquele povo. Então por isso que diz aquele versículo, observa que a fé é que nos faz alcançar. A fé em Deus é que nos faz alcançar grandes conquistas em nossas vidas. No momento que Raabe foi confrontada com a morte, que ela pensou: meu povo vai ser destruído, minha cidade vai ser destruída, a minha casa vai ser destruída. A morte foi um confronto para Raabe, mas eu quero dizer que naquele momento Raabe toma uma decisão. Ela escolhe ir contra a sua cidade, ela escolhe ir contra o seu povo, acreditando que ela poderia ser salva, fazendo a aliança certa com a pessoa certa. Então a gente observa Raabe usando uma fé inexplicável, acreditando num Deus invisível que ela não conhecia, mas que ela ouvia falar. Então Raabe nesse momento faz uma aliança com Deus.
onde os espias prometem que a casa dela não seria destruída, que a casa dela não seria abalada. E tudo que Deus quer da nossa vida é que nós venhamos a fazer aliança com Deus. Que nós venhamos a ter esse encontro que Raabe teve com Deus. Então, me chama muito a atenção o fato de Raabe ter usado a fé dela naquele momento. Ela foi bem-aventurada. Bem-aventurada porque ela não viu, não vivenciou os milagres, mas ela creu, ela acreditou que Deus estava com o povo de Israel. Então eu quero falar sobre a grande mudança, sobre a grande transformação que Deus fez na vida de Raabe. Eu quero mostrar como era a vida de Raabe em cima do muro, vivendo nos muros de Jericó, e como passou a ser a vida de Raabe depois que ela fez uma aliança com Deus. Primeiro porque Raabe estava confrontada naquele momento com a morte. Raabe estava confrontada com a morte, aonde chegou a notícia para o povo dela dizendo assim mesmo: Jericó será destruída. Toda a família de Jericó vai ser levada cativo. Mas naquele momento, Raabe fez uma aliança com Deus, ela usou a fé dela, fazendo uma aliança com Deus, aonde ela pudesse ter a sua casa guardada, protegida, e ela explica claramente para os espias: quero que seja protegido a mim, que seja protegido a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, minhas irmãs e a família deles. Na hora que ela faz essa aliança com Deus, ela especifica que ela quer que ela e a casa dela seja salva. Então, meus queridos, meus irmãos, eu quero dizer para você que uma aliança com Deus, ela é tudo em nossa vida. Então, nesse momento, Raabe manifesta essa fé de crer que o milagre estava sobre a casa dela, sobre a família dela. Crer que o poder do sangue de Jesus ia livrar ela. Então, naquele momento, Deus de Israel fez uma aliança com Raabe. Por que o Deus de Israel, pastora? Já que Raabe estava tratando com os espias, ela estava conversando com os espias. Por que você fala aliança com Deus de Israel? Porque aqueles espias, eles tinham o coração voltado para Deus, eles sabiam que essa aliança era feita diante de Deus, aonde eles disseram claramente assim: se nós quebrarmos essa aliança, nós é quem devemos morrer. Ou seja, uma aliança feita diante do Senhor, diante de Deus, do Deus de Israel, de que a casa de Raabe não seria destruída, porque ela ajudou aqueles dois espias fazendo uma aliança com o povo de Israel, uma aliança com Deus. Mas eu quero falar de Raabe antes de que Raabe tivesse essa vida com Deus. Antes que Raabe tivesse um encontro com Deus, como ela era vista pela cidade de Jericó, como era a vida de Raabe na cidade de Jericó. A Bíblia fala que Raabe era a meretriz, que Raabe era a prostituta. Então eu imagino Raabe um instrumento nas mãos de Satanás. Raabe sendo usada por Satanás para destruir diversas famílias, para destruir diversos casamentos, diversos relacionamentos. E aí eu observo a mudança que acontece na vida dela depois que ela faz essa aliança com Deus, essa aliança com Cristo. Eu quero falar para você que no livro de Provérbios, no capítulo 5 do livro de Provérbios, no capítulo 5 e no versículo 3, a Bíblia fala sobre prostitutas. A Bíblia fala sobre meretrizes, sobre mulheres que vivem de prostituição. Então Raabe era essa mulher do livro de Provérbios, capítulo 5 e o versículo 3. Raabe era a meretriz, ou seja, conhecida por Salomão, falada por Salomão no livro de Provérbios como a mulher estranha. Nós sabemos que a mulher estranha ela é uma arma nas mãos do diabo. A mulher estranha, a meretriz, a prostituta, ela é uma arma na mão de Satanás para destruir a família, para destruir casamento, relacionamento. Então a gente observa como que o diabo age, destruindo casas, destruindo família.
acabando com o casamento e com o relacionamento, usando pessoas que ainda vivem na escravidão do pecado, usando pessoas que ainda vivem escravizadas, que ainda vivem com grilhões, acorrentadas, com falta de libertação, com falta de encontrar Jesus como Salvador, como era a vida de Raabe. Então Satanás usava aquela mulher para a prostituição. E aí, meus queridos, observe só como é interessante a gente ver qual é a causa de casamento hoje ser destruído. Qual é a maior causa de relacionamentos conjugais terem tantos conflitos, tantas guerras, desentendimento hoje? A gente observa que é por causa, muitas das vezes, de mulher estranha ou concupiscências da carne. E a gente observa que os homens, eles vivem pela vista dos olhos. Ah, você quer trazer essa mensagem hoje, pastora, para homens ímpios? Infelizmente não. Eu quero falar sobre situações que acontecem dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, sobre pessoas necessitarem dessa libertação, sobre pessoas necessitarem dessa transformação. Então, queridos, o que acontece é que às vezes, como ser humano, nós somos falhos. Como ser humanos, nós erramos, nós pecamos. E o que acontece é que o homem, a tendência do ser humano, é viver à vista dos seus olhos. Eu não quero atribuir essas fraquezas e esses erros apenas aos homens, mas também existe casos que são mulheres que vivem com essas fraquezas, que vivem com essas falhas, permitindo com que seus desejos, suas concupiscências, suas falhas acabem dominando seus corpos. E a gente observa que muitas famílias têm sido destruídas, muitos casamentos têm sido destruídos por causa da mulher estranha. No livro de Provérbios, Salomão, ele dá um conselho de que nós possamos ouvir o conselho do Senhor e não deixar que nenhum mal destrua a nossa família, destrua a nossa casa. Mas por que eu trouxe essa mensagem hoje para você? Porque na Semana Santa eu trouxe essa mensagem de libertação, essa mensagem de renovo para a tua vida. Por quê? Porque infelizmente, isso acontece hoje dentro das igrejas, de pessoas, de homens serem infiéis às suas esposas, de não conseguirem manter a fidelidade. Pastora, mas isso é um assunto absurdo. Você está chamando os servos do Senhor de infiéis? Não, querido. Só quero que você faça um raciocínio junto comigo e pensar quantos cristãos você conhece que se separaram, que tiveram suas famílias destruídas, pessoas que até se desviaram, saíram da presença do Senhor por causa do peso do pecado, por causa do peso da concupiscência carnal, dos desejos carnais, né? A gente observa que essa realidade, ela ainda está aí dentro das nossas igrejas. A gente observa tal família ser uma bênção, tal casamento ser uma bênção. O homem e a mulher sendo usados por Deus ali na casa do Senhor, mas de repente você observa que esse casal se separa. Esse casal não consegue mais viver junto, porque dizem que acabou o amor, que o amor esfriou. E eu quero dizer para você, foi o amor que acabou? Ou foi os nossos desejos carnais que aumentaram? Ou foi nossas concupiscências que aumentaram? Então o livro de Provérbios, ele traz essa advertência para cada um de nós, dizendo assim mesmo: não te achegues à mulher estranha, não te achegues a uma mulher que não seja a tua. E a gente observa que dentro das igrejas, Satanás tem lançado isso hoje: adultério, prostituição, que tem sido separação de família, separação de casais. Tem acabado com muitos ministérios têm ido para a lama, têm ido para o chão, porque as pessoas não conseguiram ainda ser libertas, ainda não conseguiram ser livres do pecado. Pastora, mas que assunto forte é esse, né? Que assunto forte. Eu quero dizer para você que é uma realidade, né? É uma realidade muito grande mesmo. Eu estou recebendo aqui o convite da pastora Líbia. Eu quero abrir aqui aqui para que a nossa pastora possa entrar ao vivo, amém?
Vamos ver aqui se ela entra ao vivo. Nossa pastora Líbia, ela está conosco. Paz, minha pastora, tudo bom, minha querida? A paz, tudo na benção, glória a Deus. Que bom, pode Como que você está aí conosco, né? Participando dessa live, Amém. onde eu trago hoje, minha pastora, um assunto de uma certa forma muito forte, né? É verdade. Um assunto hoje muito forte. Falando sobre Raabe, a meretriz, como eu estava falando agora há pouco, Uhum. infelizmente chega a ser uma realidade, não só do mundo lá fora, do ímpio, mas uma realidade do povo de Deus. É verdade. A gente observa lares sendo destruídos, a gente observa casamentos sendo destruídos, né? Porque o homem ainda não conseguiu ser liberto. O homem que eu falo é o homem e a mulher, né? Mulher de Deus, homem de Deus, mas que ainda não sofreram uma libertação genuína. E a gente observa, tal família era uma bênção na presença do Senhor, mas onde está essa família agora? Satanás levou, e muitas das vezes ele usou a mulher estranha, como diz o livro de Provérbios, no capítulo 5 e no versículo 3, que quando ela chega, ela tem os lábios doces, ela é encantadora, né? Exatamente. É tudo muito bem harmonioso para a chegada daquele homem. É verdade. É, na verdade, um laço preparado por Satanás para destruir aquela família, aquela casa. Então, falando da vida de Raabe, como a meretriz, antes de encontrar Jesus como Salvador, Raabe era esse instrumento na mão do diabo, né? Verdade. Quantas famílias foram destruídas, quantos lares foram destruídos, porque faltava essa libertação na vida desse homem que casou. Eu posso colocar também que existem mulheres assim, na vida dessa mulher que casou, Verdade. faltando a fidelidade, faltando a aliança com Deus e tendo seus casamentos destruídos, suas famílias destruídas. Então, essa história de Raabe, ela vem mostrar um poder do sangue de Cristo sobre a família. É uma história impactante que vem mostrar o poder do sangue de Cristo sobre cada casa e sobre cada lar, né? Protegendo cada família. É verdade. O que era antes instrumento na mão do diabo, agora passou a ser instrumento na mão do Senhor. Glória. Deus mudando completamente a vida daquela mulher, redirecionando a vida daquela mulher para uma nova história, Sim. onde ela não fosse mais usada para destruir famílias, mas que ela pudesse ter a sua própria família. Louvado seja o nome do nosso Glória Deus a por Deus. isso. Amém. Então a gente observa que em cima do muro, né? Essa situação aí era como Raabe era conhecida como a meretriz, como a prostituta. E a gente sabe que diz o ditado popular, né, que os homens eles são conquistados pelos olhos. Então, o diabo sabe como lançar o mal, né, pelos olhos, pela aparência. É onde traz tanta discórdia em vários casamentos, desentendimento na família, briga, Isso. porque às vezes as pessoas estão andando pela vista, por aquilo que estão vendo. A minha mulher não é linda o suficiente. Minha mulher não é bonita o suficiente. Aí começa a ficar insatisfeito dentro de casa, né? Começando a lançar os seus olhos para a mulher estranha, Exato. onde adverte Salomão no livro de Provérbios. Então, eu quero dizer para você que é tempo de nós recebermos essa libertação com a marca de Cristo na nossa vida. Amém. É tempo de nós recebermos essa libertação dos nossos desejos carnais, das concupiscências, né, da fraqueza, do que o diabo trabalha como arma. A nossa fraqueza. A arma do diabo é a nossa fraqueza. Ele pega uma fraqueza nossa para que ele possa usar contra nós mesmos, né? Então, eu observo que vários casamentos eram destruídos através da vida de Raabe. Mas eu estou aqui manifestando o poder de Deus sobre a vida de Raabe. Isso é apenas o início, um princípio, né? Então, a atração dos homens que vem pelos olhos, desejos incontroláveis da sua carne, aonde o Senhor deseja nos libertar, salvar nossa casa e salvar a nossa família. Amém. Glória a Como eu Deus. disse agora, pastor. Infelizmente, essa mensagem não é comigo. Infelizmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que não pode ser cobrado aquilo que não foi dado. Ou seja, a quem muito lhe é dado,
E é muito cobrado, né? cobrado. É verdade. O Senhor não entrou em libertação na vida do ímpio, não é do ímpio que o Senhor está cobrando essa libertação, É, mas é daquela pessoa que aceitou Jesus como é Salvador e ainda para não nós, conseguiu né? ser livre aquilo que ele quis, e ainda tem o seu casamento abalado, É. né? Era mais existe, a gente se pergunta, né, pastor, existe isso dentro da igreja? Pessoas que brigarem, se desentenderem, Uhum. por ciúme, por concupiscências, por pecados, existe. Infelizmente existe, E são, né? A gente são sabe que exatamente os existe. que são de dentro, né? Que estão dentro do reino que vão ser É, contra-atacados. É por isso que a mulher, e, quando o Senhor fala para nós que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, porque o Senhor ele já deu isso para nós. E não é por causa que nós nos verdade, casamos que a gente vai se relaxar. Nós não podemos deixar isso acontecer. exatamente, Em primeiro lugar, como serva de Deus, né? Nós temos que estar ali na presença de Deus. Mas nós temos que cuidar também da nossa vida, cuidar da nossa aparência, exatamente, né? Cuidar da nossa vida como mulher, como esposa, né? Tudo isso faz parte. Porque tem muitas mulheres hoje que casa, pronto, poxa, já casei, tá tudo bem, já é meu, né? Não, aí começa um novo processo no nosso casamento, na nossa vida, né? Familiar. Então nós precisamos cuidar desse casamento. Nós precisamos cultivar o nosso casamento, né? Porque as ervas daninhas, elas estão ali, né? E vai crescer. É o nosso campo ali, né? É a nossa fazenda ali, que Deus nos deu, na verdade. E vem os filhos, vem muitas coisas. E nós precisamos cuidar disso daí, né? E esse foi um exemplo muito maravilhoso, né? Quando o Senhor chegou na vida de Raabe ali, né? Antes de Jesus, de Deus chegar na vida dela, né? Ela viveu uma vida assim, realmente, né? Com essa, desfrutando desse tipo de coisa, né? E verdadeiramente, até hoje ainda acontece isso. Mas nós precisamos isso, mudar, né? Precisamos mudar é, isso dentro do reino, saber que não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Isso daqui tem que estar certo na nossa vida, né, amada? Pois é, pastora. Continue. o conselho, é muito bom ter você para a gente poder dividir essa palavra, Né? né? Porque aí o Espírito Santo vem dando cada vez mais coisa, né? Glória a Deus. Você está aí, né? Fazendo isso e o Senhor trabalhando para Deus, trazendo essa mensagem linda para a família, Amém. né? Para casamento, Glória a relacionamento. Deus. E aí, pastor, nosso Deus, ele é fiel e poderoso. Amém. Quando ele adverte sobre a mulher estranha, né? Ele passa o conselho dos homens para olhar para dentro da sua casa, Sim. onde no versículo 15 para frente, ele fala assim: bebe das tuas fontes, das tuas cisternas, do teu manancial, Olha aí, né? da mulher da tua cidade, Isso. né? Porque tem Então a coisa gente boa, observa que né? o nosso Deus é isso, coisa boa. O Senhor está dizendo que eu te dei o melhor, como você falou Verdade. agora há pouco, né? É, sim. Te dei uma bela esposa, te dei lealdade, É te dei companheirismo, verdade. e você procura, às vezes, encontrar na mulher estranha. Mas aí, pastor, eu quero fazer um parâmetro entre a mulher estranha e a esposa. Uhum. Por quê? Porque a mulher estranha, o que ela tem para oferecer é carnal, né? Exatamente. Mas a esposa, o que ela tem para oferecer é uma fonte de vida, diz Isso. o Salmo, né? Muito Será diferente. como a videira plantada junto às águas, É, né? Onde as exatamente. suas folhas florescem, ela dá fruto na estação certa. Isso. Então, se a gente for observar a mulher virtuosa, mulher sábia, E- né? E a mulher do Salmo, você vai ver que Deus está dando uma coisa excelente para o exatamente. homem. Por que eu digo para o homem cristão, pastor? Porque o presente do Senhor é uma esposa. E ele só vem para o homem cristão. Por quê? Porque Deus não vai pegar uma princesa e entregar na mão de um ímpio. Você concorda? É verdade. É. É, Então, a esposa, ela é um presente para o homem cristão. Porque Deus não dá para o ímpio.
Uma serva do Senhor, ele não entrega na mão de um É outro, só na verdade. mão de um outro servo. Isso. Então, Deus, ele diz que quem encontrou uma esposa, encontrou essa beneficência do Oh, Senhor, glória. né? Aleluia. Então, que Deus nos chama nesse tempo de caos, nesse tempo de prostituição, de pecado, Uhum. nesse tempo que o pecado aumentou novamente, como estava dizendo a nossa irmã É pela manhã, verdade. e o nosso Deus está chamando a nossa atenção ao arrependimento nesse tempo, a Exatamente. uma nova vida, né? A uma nova vida nesse tempo. E aí o Senhor apresenta a mulher que ele preparou, dizendo, fica com a tua fonte, fica nos teus poços, Isso. naquilo que eu preparei para você, né? Onde Exatamente. o Senhor dá todo o conselho ali para que o homem venha manter a sua casa, os seus olhos, o seu foco no Senhor. Então a gente observa que é possível um homem e a mulher vencer as tentações para manter seu relacionamento abençoado. Por que eu vim falar desse assunto hoje, pastora? De pecado mesmo. Uhum. Por quê? Porque, pastora, pode observar que não é a fome que separa um casamento. É verdade. As mulheres, elas podem passar a necessidade que for do lado do marido, elas estão É lá. verdade. Às vezes elas vão trabalhar junto com eles, elas batalham junto com É eles, verdade. elas trazem os filhos de casa, cuida dos filhos, alimenta, Sim. elas conseguem fazer várias funções em prol do lar, em prol da sua família. Então não é a fome, a maior causa da separação não é a fome. É verdade, né? pastor. É a doença também não. Não é a doença, pastor. Não é quando um casal está doente e o outro abandona porque estava doente, não. Acontece isso, pode ser raro, Uhum. mas não é essa. O índice que aumenta não é esse, não. Sim. Não é esse. Como é que separa um casamento? É quando a mulher estranha chega, É verdade. né? Quando Satanás consegue lançar um laço, É. né, por seduções físicas dos olhos, Isso. da visão, É. ou por homens e mulheres que andam pela vista, pelo que está vendo, por uma aparente beleza, uma aparente atração, Sim. e eles olham com os olhos físicos. Mas hoje eu quero convidar a igreja a despertar, abrir olhos espirituais e saber que tudo isso é passageiro. É verdade. Que tudo isso é vão, é passageiro, que tudo isso vai. Mas o que permanece é nós guardarmos os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor. Então, essa restauração do lar, ela é possível. Com E certeza. eu trouxe aqui a ilustração de uma pessoa que pôde vencer essas tentações. E você vai dizer assim, né? Você não, né? Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, não diz assim, mas um homem fraco, né, fragilizado, pode dizer assim, eu posso ser fiel para minha esposa se eu não for tentado, né? Eu posso levar a minha vida numa boa se eu não passar por uma tentação, né? Então, para falar sobre tentações hoje, eu quero dizer que o mundo ímpio, eles chegam até a ter um programa de televisão chamado Teste de Fidelidade, né? A senhora já viu? Teste de fidelidade. Uhum. O ímpio, porque o cristão não faz isso. É verdade. Né? Mulheres de Deus e homens de Deus não fazem isso. Né? Mas, contudo, Satanás faz. É verdade. A mulher de Deus, ela não vai tentar o seu marido a enganá-la, a traí-la, porque ela não vive nesse jogo da vida. Um homem de Deus não vai tentar a sua mulher para ver se ela trai, se ela não trai, porque ele é um homem de Deus e ele não vive no jogo da vida. É verdade. Mas Satanás vai tentar. Satanás vai trazer essa tentação para o cristão. É Né? verdade. Então, o que eu quero despertar para o homem de Deus e para a mulher de Deus, né? Eu não estou escolhendo apenas um lado, estou falando de um modo geral. É verdade. O que eu quero trazer para você é que é possível vencer. Né? Como que é possível vencer? Eu trouxe a história de José para a gente ver que é possível vencer essas tentações. É verdade. Qual que é a história de José? Né? Porque a história de José é uma história muito forte para nós sabermos desse ponto, né? Que é possível ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Porque José era jovem, bonito, né? Solteiro. Exatamente. Solteiro. Essas três possibilidades podiam dizer que ele estava livre para ficar com a mulher de Potifar. Livre para ter um relacionamento com a mulher de Potifar. Ia ganhar vários presentes, ia estar com uma mulher rica, bonita, ainda que fosse um caso, ele ia estar sendo bem cuidado por ela. É verdade.
Mas eu quero dizer para você que o homem de Deus, ele não anda pela vista dos olhos. Justamente. Ele não olha para essa beleza. Ele não olhou para o dinheiro que ela tinha. Isso. Ele não olhou para tudo isso que Satanás ofereceu para ele. Por quê? Porque lá atrás, José teve um sonho. E esse sonho foi uma promessa para a vida de José. E eu creio que todo dia ele imaginava quando essa promessa vai se cumprir na minha vida. Quando esse sonho vai se cumprir na minha vida, de que eu vou ser grande, de que eu vou governar, de que Deus tem algo poderoso para mim. Então José tinha esse sonho guardado. Para nós é possível vencer. É possível vencer qualquer olhando para a promessa, né, nossa pastora? Exatamente. Quando a gente olha para a promessa, um pouco falhando, né? Isso. Quando a gente olha para a promessa de Deus, a gente consegue. Então a gente observa que José ele foi vencedor, porque ele escolheu guardar princípios. Onde ele responde para ela, José ele responde para ela que ele não podia ser infiel ao marido dela, que tinha sido tão bom para ele. O que é isso? É princípio. É verdade. É princípio de gratidão. Isso. É princípio de lealdade. José estava sendo leal a Potifar. Isso, é verdade. E quem tinha dado esses princípios para José? Né? Foi Deus quem deu o princípio. Quando a gente aprende a guardar princípio, a gente consegue ser fiel para Deus, em primeiro lugar. E segundo, a gente consegue ser fiel para qualquer pessoa. É verdade. Né? Então, a gente observa que José, ele venceu a tentação através da fidelidade ao Senhor e aos princípios que ele tinha e que ele guardava. É verdade. Né? Glória a então, Deus. falando, mudando agora, né, de como vivia Raabe antes, para quem se tornou Raabe depois. Isso. Porque às vezes você pode pensar, tá impossível, pastora, a restauração da minha vida, da minha casa, talvez esteja tudo de perna para o ar, talvez tu pense que é o fim, mas eu quero dizer para você, Deus é aquele que muda a direção. É verdade. Deus é aquele que transforma, aquele que refaz. Então, dizer que Jesus é a solução. Por quê? Raabe, ela não olhou para a vida que ela levava. Raabe não olhou e não disse, eu não sou digno, não sou digna de ser salva, porque o meu povo não é o povo de Deus, é outro povo. Né? Então eu estou destruída, eu estou perdida, acabou para mim. Jericó vai ser destruída. Mas não, Raabe disse assim, Deus é poderoso, eles vão destruir Jericó, mas eu vou fazer uma aliança com ele. Olha aí, né? Coisa Então maravilhosa. a gente observa que essa aliança foi feita. Glória a Deus. Essa aliança foi feita com Deus para que fosse salva a casa dela. E ela explica. Foi a melhor ela fala que ela fez. Ela fez uma aliança, fez um voto. No momento em que ela foi confrontada pela morte, ela escolheu a vida. Exatamente. Né? Glória a Deus. Ela escolheu viver, né? Então a gente observa como o poder de Deus é eficaz, né, para trazer a solução para o problema. Exatamente. Então Jesus é a solução, né? E a gente observa como foi que ficou a vida de Raabe depois dessa aliança, depois desse encontro, né? Porque geralmente nos contos da Caronchinha, onde a gente assiste esse desenho animado, se encerra bem aí, né? Acabou aquela história, acaba. Mas nosso Deus não, ele é aquele que cuida até a nossa velhice. É verdade. Até a gente viver e morrer de geração em geração. O Senhor cuida da nossa casa e cuida da nossa família. Amém. A gente morre, como pregou o nosso pastor, né? E Deus deixa alguém cuidando de cuidar de quem se cuida. É verdade. De cuidar daquele. Então a bênção de Deus ela vai na nossa casa de geração em geração para aqueles que confiam no Senhor. Né? Então, como ficou a vida de Raabe depois que ela teve essa aliança com Deus? Né? Então, a gente observa que nós não podemos trocar promessas por causa de proposta paz. A promessa, ela permanece, né? Glória a Deus. A gente precisa ficar na direção do Senhor, né? Na promessa dele para a nossa vida.
A gente não na pode promessa. deixar que nada dessas coisas, né, que são terrenas, que são muitas das vezes as nossas próprias vontades, né, venham atrapalhar a promessa É, de Deus se cumprir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. como diz o apóstolo Paulo, é que ele não se embaraça com negócios dessa vida, Uhum. a fim de agradar aquele que o arregimentou para a guerra. Isso, é verdade. Então ele não se prende com coisas dessa vida. O foco dele é o céu. Pastor, eu quero tratar agora de alguns assuntos que têm acontecido no mundo. É muito triste. Uhum. E que nós, como ministras do reino, como pastoras, que nós venhamos deixar esse conselho, eu e você hoje, para mulheres, para famílias, e o conselho também para homens, Amém. né? Não sei quantas pessoas o Senhor vai alcançar com esse vídeo que vai ficar gravado, mas essa mensagem é muito importante. Porque nós não estamos aqui para julgar, nem para criticar. Eu não ouso nem criticar, mas eu quero deixar um conselho. Amém. Um conselho de Deus para a tua casa, um conselho de Deus para a tua família. Glória a Deus. Para o mal que tem sido manifestado no mundo não acontecer dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e que nós venhamos ser intercessores de pessoas que são acometidas desse mal. Amém, Jesus. Na pandemia, né, no ano passado até agora, o índice de feminicídio aumentou, Exatamente. né? O índice de violência doméstica aumentou. Por quê? Porque toda essa falta de amor, às vezes traição, mentira, engano, gera briga dentro do lar, É verdade. gera briga dentro da casa. Como eu disse agora há pouco, não é a fome, não é a doença que destrói o casamento, que destrói a família. O que destrói é a traição, é a mentira, é o engano. Até porque as E a gente pessoas observa- tiveram que ficar mais em casa, os cabeças, né, que são os pais, né, o homem, a mulher, né, marido e mulher, tiveram que, em alguns momentos, ficarem mais em casa, né, mais junto da família. Louvado seja Deus que teve aqueles que aproveitaram realmente isso aqui. Mas outros não, né, não conseguem viver essa comunhão, não consegue viver essa união, porque passa o maior tempo da sua vida fora. Chega mais só à noite e quer dizer, não existe aquela comunhão na família, né, pastora? Então, por isso, vem acontecendo esses tipos de coisas, né? Porque não há aquele entendimento dentro da casa, dentro da família. Então, a gente observa que as mulheres elas são coagidas quando elas são maltratadas, né? A gente observa que elas tendem, algumas, a se revoltarem, né? A se levantarem. E aí começa uma briga desigual, onde uma força é maior do que a outra. Isso. Aí a gente observa que nessa briga desigual, nesse desentendimento, é que a gente vê mulheres sendo espancadas, mulheres com olho roxo, mulheres que apanharam. É verdade. E, infelizmente, Até perdem a não própria é um vida, caso, né? não é um caso, pastora, só para o ímpio. Não é. Né? Infelizmente, não É é. verdade. A gente sabe que dentro do lar cristão ainda precisa ser aberta uma porta de libertação. Infelizmente. Libertação de muita... porque a gente observa que, como a gente vai olhando no mundo gospel, no mundo espiritual, pessoas que se dizem cristãos, se dizem crentes, maltratarem suas esposas, baterem, Isso. tratar mal, às vezes com palavra, que também fere da mesma maneira, né, a conduta moral dela, né, o emocional, o psicológico. E essas feridas, elas demoram muito para ser restaurado, para ser curado. É uma obra muito grande de Deus para que isso seja refeito. Então, às vezes, pessoas têm perdido sua família por não se esforçar de ter uma nova conduta, Exatamente. de ter um novo comportamento, né, de buscar ajuda. Por isso que eu digo para você, né, que ainda vai assistir esse vídeo, que vai ver esse vídeo, o nosso intuito não é criticar, não é te julgar, é Jesus te estendendo a mão e dizendo, eu quero mudar você, né, ou seja homem, ou seja mulher, ou seja homem, ou seja mulher. Isso. Eu quero mudar você, eu quero transformar, eu quero sarar, eu quero curar para que você possa entregar de mim, que é amor, que é cuidado. Isso que é um casamento. Glória a Deus, né? Pastora,
Isso é um casamento. O amor, o cuidado, Isso. né? O respeito, a lealdade, isso é casamento. Fora isso, sabe o que é, pastor? Relacionamento abusivo. Eu não chamo de casamento. Eu chamo de relacionamento abusivo, né? Julgo desigual, né? Onde a gente observa pessoas viverem escravizadas disso. E principalmente no meio cristão, existe um tabu muito grande das mulheres dizerem assim, o que eu faço? Né? O que eu faço se eu sou crente e o meu marido me espanca? Se acontece um caso assim, né? O que acontece? Infelizmente acontece. É verdade. Meu marido é crente e eu sou crente, mas ele me bate. Às vezes eu tenho medo dele. O que eu faço? Às vezes o cristão não tem o entendimento para dar o conselho correto. O apóstolo Paulo diz assim, se é para viver brigando, melhor que separe. Deus, ele não quer que você morra na mão de uma violência. É verdade. Né? Deus não quer que você viva uma vida com uma mente atormentada, porque eu falei para você que casamento é respeito, é lealdade, é amor. Se não te traz essa paz, não é de Deus, não. É verdade. Se não te traz esse conforto, não é de Deus, não. Por isso que eu não posso aconselhar uma mulher a viver apanhando dentro de casa, viver sendo maltratada, permanecer calada, porque se fosse eu, não faria isso. Né? Então, eu não vou querer para minha irmã o que eu não quero para minha vida. Exatamente. Né? Então, o que Deus quer para mim? Deus quer uma vida de paz, uma vida de harmonia. Então, o que o Senhor oferece para nós, né? Para que nós tenhamos essa vida. Vida abundante, vida de paz, de alegria, né? De amor. Uma vida na presença de Deus. Exatamente. Mas, às vezes, as pessoas podem se perguntar assim, não, mas se eu errei, eu era ignorante com a minha mulher, destruí meu casamento, fiz isso por falta de libertação. Como eu disse para você, contudo, nós não estamos aqui para trazer nenhum julgamento. E dizer para você, assim como Deus ele restaurou a vida de Raabe, né? Deus quer restaurar você. Né? Eu quero falar com a pessoa que necessita dessa libertação, dessa mudança, que vive pelos olhos carnais, por olhos materiais, a deixar que Deus abra a tua visão. Que o Senhor venha abrir o teu entendimento e dizer para você que o que Ele tem para você é perfeito. Amém. O que Ele tem para você é maravilhoso. É um casamento abençoado. Deus quer restaurar você. Deus é aquele que vai na raiz do problema. Glória a Deus. Se você ainda luta pelo seu casamento, se você ainda luta para ter uma vida sem briga, sem discórdia, sem violência, né? Deus é aquele que transforma. Mas cada um de nós tem que saber disso. Porque o apóstolo Paulo fala assim mesmo, como tu sabe, mulher, que tu vais converter ou ganhar o teu marido ímpio? Então ele deixa essa decisão para que a mulher tome. Mas se o homem é cristão e quer mudar, hoje Jesus oferece essa mudança. Glória a Deus. Hoje Jesus oferece essa transformação, né? Para que você tenha o seu casamento restaurado. Porque a mulher estranha é passageira. É verdade. Né? Daqui a pouquinho é colhido o fruto, né? Daquilo que plantamos. Isso. Né? Se escolhemos trair. É verdade. Se escolhemos abandonar. Se a gente escolhe, né, maltratar, daqui a pouquinho traídos somos nós, daqui a pouquinho abandonados somos nós, enganados somos nós. Né? Porque aquilo que a gente planta lá na frente a gente colhe. Com certeza. Né? Hoje a gente faz, depois a gente colhe. Então, Jesus ele é a solução para essa transformação, para essa vida nova. Glória né? a Deus. E eu quero falar sobre o perdão de Deus. Fazer essa analogia com a pessoa de Jesus Cristo e a sua igreja que é noiva. Nós estamos vivendo na Semana Santa e a gente observa pessoas abandonarem a Cristo. Verdade. Pessoas se desviarem da igreja. Mas por que ela se desviou? Às vezes foi por causa de um namoro. Por que se desviou? Às vezes foi uma balada, foi uma festa. Né? Por que se desviou? Foi uma fraqueza carnal. Né? E nós não estamos apontando o dedo, mas dizendo que Deus perdoou Raabe. Deus perdoou Raabe, esqueceu tudo. É verdade. E mudou a vida de Raabe. Então, querido, tem perdão para mim e tem perdão para você. Amém. Uma decisão que a pessoa precisa tomar, né?
Exatamente. Não querer mais viver essa vida, né? Não querer mais isso para si, mas querer uma nova vida, uma vida diferente. É porque as pessoas vivem num campo assim de ilusão, abandonam a Jesus porque acham que não estão sendo felizes por faltar algo. Mas esse algo não vai ser preenchido lá fora. É verdade. Mas Jesus sim, ele vai entregar o que a gente precisa. Isso. Jesus vai entregar aquilo que é necessidade na nossa vida lá fora, é que nunca seremos preenchidos, né? Então, para ir finalizando já, né, a nossa live, para ir chegando ao final, eu quero dizer como foi que ficou a história de Raabe, né? Sim. Depois que ela teve essa aliança com Deus. Oh, glória. Como foi que ficou a vida de Raabe? O Senhor foi fiel para Raabe. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cumpriu a sua promessa, né? A aliança que foi feita, foi cumprida na vida dela, né? Da sua família. Deus salvou, né, o pai, a mãe, como ela havia pedido, os irmãos, a mãe e a família dos irmãos. Né? Verdade. Deus salvou a de Raabe, né? A gente observa o poder de Deus. E lá em Mateus, no capítulo 1, que fala da genealogia, Mateus capítulo 1 e o versículo 5, fala que a Raabe se casou com Salmão, né? Se casou e teve um filho chamado Boaz. Olha aí. Né? E a gente sabe que Boaz se casou com Ruth. Isso. E daí foi a genealogia até chegar a Jesus Cristo. Isso. Ou seja, Deus não olha para o nosso passado de pecado. Justamente. Deus ele não olha para o nosso passado sujo, mas ele olha para o poder que ele tem de limpar. Amém. O poder que ele tem de purificar a nossa vida, de refazer, de restaurar. Ele não olhou para Raabe dizendo assim, você fez isso, você fez aquilo. Então é essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. Amém. Que o nosso Deus ele olha para o poder que ele tem de purificar, de restaurar, de refazer. Imagina só na sociedade, naquele tempo, a dificuldade para Raabe casar, né, pastor? É verdade. A gente vê quantas mulheres ainda solteira hoje em dia, né? Difícil de encontrar um homem de Deus. E a gente observa, imagina sendo ex-prostituta. Deus o livre, né? É verdade. Imagina sendo uma ex-meretriz. Mas Deus, ou seja, Deus sempre prepara, né, alguém. Então, o poder de Deus é maravilhoso, né? O poder de Deus é muito grande. Glória a Deus. E ele fez com que Raabe pudesse se casar. Aí se cumpre na vida de Raabe a palavra que diz assim mesmo, no Salmo 68, e faz com que o solitário viva em família, né? Isso. Raabe era uma mulher solitária, Raabe era uma mulher vazia, Raabe tinha feito discórdia em tantos casamentos, famílias, mas o Senhor não olhou para isso, salvou a família dela, salvou a casa dela, e fez com que ela vivesse em família, dando filhos, dando uma geração abençoada na vida de Raabe. Então nós só podemos agradecer a Deus. Por uma atitude dela que ela teve, né? Por uma atitude, né? A atitude essa que ela agarrou, aquela oportunidade de ser salva. Exatamente. Quando ela viu os dois espias, ela pulou para o lado certo. Né? Ela fez para o lado correto. Então, o nosso Deus, ele quer isso para a nossa vida, né? Ele quer nos trazer de volta. A pessoa que se desviou, a pessoa que se afastou, querido, não tenha vergonha de nada. Verdade. Porque o nosso Deus não está olhando para isso. Amém. Ele está com saudade de você. Glória a Deus. Né? Pastora, mas meu casamento não ia bem, eu me descontrolava, eu não estava bem. Mas o Senhor, ele quer mudar nosso caráter, ele quer mudar o nosso comportamento, quer mudar a nossa vida. E ele quer fazer o teu lar um lar de harmonia, um lar de paz e um lar de salvação. Então, para que veio o Cordeiro na cruz? Veio para salvar famílias. Glória a Deus. Ele veio para passar o sangue na porta. Né? Ele não passou o sangue só na testa de uma pessoa, ele passou na porta da casa de uma pessoa. Amém. Porque ele queria a família da pessoa. Exatamente. Né? Ele queria uma casa completa. Deus quer a tua casa completa, tua mãe, teu pai, teu filho, teus irmãos, a família deles, a geração deles. O Senhor quer isso. Né? Deus quer isso. É verdade. Deus quer salvar a tua geração, Amém. a tua linhagem. A Raabe, ela saiu de cima do muro
para a linhagem real. Eita glória. Nós saímos do nosso passado de pecado, do nosso passado de dor, de sofrimento, Verdade. de cima dos nossos muros. Nós saímos para a linhagem de Jesus. Ô glória. Por quê, pastor? Amém, Jesus. Porque a árvore gerou parentesco com Jesus e nós somos irmãos, É verdade. né? É. Pela fé em Cristo. Nós agora fazemos parte da linhagem de Jesus. Ô glória. Nós Amém. fazemos parte da linhagem sacerdotal de Jesus. Nós agora Exatamente. somos parentes dele, família dele. Ô Quando glória. ele diz, onde está a minha família? A minha família está aí, aquele que faz a minha obra. Onde Família, é que nós está meu irmão? fazemos parte de da família nobre de Jesus. Né? Nós fazemos parte da família nova de Jesus. Glória a Deus. Pastor, isso é maravilhoso. Amém. Né? É verdade. Isso é muito poderoso, porque o Senhor mudou a nossa linhagem. Aleluia. Né? Qual era a minha geração? Não sei para onde ia, quem era, mas agora eu faço parte da família de Jesus. Amém. É verdade. Né? Então, nós alcançamos isso. E o Senhor quer fazer de volta pessoas que se É afastaram. verdade. Amém. Deus quer restaurar casamento, Deus quer restaurar a família, Em nome de Deus quer fazer com que você viva em família. glória a Deus. Então, o cordeiro era para cada casa. Né? É O verdade. cordeiro era para cada família. Amém. Ou seja, eu vou mudar o nome de cordeiro, não vou falar cordeiro, vou falar Jesus. Amém. Jesus é para cada casa. Jesus é para cada casa, Jesus é para cada família. Glória a Jesus Deus. é para todo aquele que crê, né? Que será salvo. Amém. Jesus é para todo aquele que confia nele, que crê nele, será salvo. Ele diz assim, crê em mim, será salvo tu Na e a tua tua casa. Glória a Deus. Então hoje nós estamos com essa palavra de salvação, libertação, Amém. de restauração. Foi na vida de Raab, será na nossa.